Rufy and the Riverside é um simpático joguinho de plataforma. Você controla um urso que tem o poder de trocar elementos, né? Então você consegue fazer uma cachoeira virar uma trepadeira ou congelar um rio de lava. Essas mecânicas vão ser usadas para praticamente pegar itens e criatura pelo mundo todo. O jogo é praticamente um enorme collectathon e talvez precisasse de um pouco mais de variedade. Vou explicar melhor nesse review aqui do Geek Intensifies. Jump into this wonderful adventure and change the world. Rufy and the Riverside is out now. Bom, já podemos começar dizendo que a arte é única e bem legal. O estilo artístico do jogo é bem diferente do que a gente já vê no mercado, né? Ele tem uma vibe de jogo feito pela Nintendo e, de cabo a rabo, o jogo é um collectathon. Todas as mecânicas do jogo são para você coletar objetos ou animais, sejam pedras mágicas que deixam você mudar as texturas de alguns objetos, né? Ou sejam borboletas espalhadas pelo mundo, ou sejam criaturinhas chamadas Zetoi, que estão escondidas, assim como aqueles Korok Seeds do Breath of the Wild, né? Que você fica lá procurando e pegando, você fica procurando pelo mapa esses bichinhos para colecionar. O jogo tem uma boa gameplay, e uma boa duração também, né? Levei 10 horas para terminar ele, e se você gosta de jogos collectathon, né, aquele joguinho pra ficar pegando itemzinho aqui e ali, ele é legal, ele é bem divertidinho, ele é bem simples, eu imagino que ele seja um jogo que crianças gostem bastante, assim, por ele ser extremamente fácil. Ele não tem combate quase, aparece um inimigo aqui e ali e ele só tem boss battle pertinho do final e são todas extremamente fáceis. E é aí que eu acho que faltou um pouquinho de atenção do jogo, né? Dar um pouquinho de variedade, dar um pouco mais de sabor pro jogo, que seria... Ele tem mundos, né? Tem lá 6 mundos que você entra pra pegar letras mágicas, que é o objetivo do jogo. E cada um desses mundos poderia ter um chefão único, que você usasse os elementos, assim, do cenário pra combater eles. Seria uma ideia legal. Você enfrenta, até tem uma hora que você enfrenta um chefe, daí você, tipo, transforma a água onde tá o chefe em lava pra dar dano nele. É bem legal, só que isso é uma coisa rara, isso é a exceção do jogo e não a regra. Se for pensar, isso não é um problema em si, né? Você pode fazer um jogo focado só em puzzles, em colecionáveis, mas é a minha crítica, né? Eu estou dizendo assim, você pega itens, é um collectathon, tá bom. Você precisa pegar os 30 toys para limpar o cenário das poluições, tem que pegar 30 borboletas, tem que pegar um monte de pedras, mas as pedras dão textura, as borboletas não dão praticamente nada, os Zetós também não dão praticamente nada. O jogo tem upgrade de life, mas assim, você faz super fácil, é com dinheiro, e dinheiro no jogo não falta. Eu tava com dinheiro sobrando e em 1 hora de jogo eu já estava com life no máximo, assim, não tive nenhuma dificuldade. Cosmético o jogo mal tem, ele tem algumas toquinhas lá que você também ganha mais estamina pra correr, ou mais life, regeneração do life, mas como eu disse, o jogo quase não tem inimigos, então não é como se você fosse perder life toda hora, só se você ficar pulando na lava ou caindo no buraco, mas até isso é uma coisa que você não vai fazer bastante. A mecânica de trocar os elementos, né, de ficar lá, vou trocar ferro por madeira, vou trocar pedra por água, você consegue ir trocando as coisas no cenário. Isso é legal, só que faltou um pouco mais de criatividade, assim. Você tem os poderes, mas você normalmente só tem uma solução, sabe? Você vê um lugar alto que você tem que subir, e você pega o poder da trepadeira, joga na cachoeira e sobe. Não existe outra forma, só existe aquela solução. Não é uma coisa assim que você tem que pensar muito. É como eu disse, parece um jogo mais voltado para as crianças, isso pode ser bem legal, só que faltou aquele extrinha, sabe? Alguma coisa assim que deixasse o jogo legal para crianças e também para adultos. Ele tem uma ambientação legal, mas eu só consigo recomendar ele para fanáticos por collectathon. Se você espera um Banjo-Kazooie ou um Crash Bandicoot, provavelmente você vai se decepcionar. Outro probleminha que eu tenho que ressaltar do jogo é seu preço. Ele está R$100 na Steam, no Nintendo Switch, no PlayStation, e ele custa em dólar o mesmo que um Pipistrello, que um Chronicles of the Wolf, né? Então por que ele é mais caro?
porque o desenvolvedor não fez precificação, né? Normalmente, jogos indies recebem precificação no mundo todo. No Brasil, normalmente, os jogos ficam mais baratos e, por causa deles ficarem mais baratos na Steam, né? Por exemplo, um jogo desse ficaria na faixa dos R$60 na Steam. O Nintendo Switch sempre segue a Steam, né? Se o preço da Steam é tal, o Switch segue esse mesmo preço. A Microsoft, na maioria das vezes, também segue esse preço e a Sony não liga pra isso e ia estar continuando cobrando R$100 porque ela não liga pra precificação. É um jogo que eu consigo recomendar para quem é muito fã de Collectathon, mas a minha recomendação é em promoção. Eu acho que ele não vale os R$100 que ele cobra, porque faltou aquele arzinho, sabe? Aquele tchan, aquele negócio a mais que eu vi nos outros jogos que eu fiz review recentemente aqui, né? Infelizmente a gente tem que fazer uma comparação, né? Mas, por exemplo, ele tem o mesmo preço do Nicoderico. Ele é $20 que nem o Nicoderico. Nicoderico tem mais charme, tem mais chefes, tem mais detalhezinhos que faltam nesse jogo. Eu acho que se ele tivesse aquela fórmula tradicional, sabe? Você entra no mundo, passa a fase e enfrenta o chefão. Todo mundo segue essa fórmula justamente porque ela funciona. Não é que o pessoal quer inventar alguma coisa de novo, é que literalmente a ideia de você completar um lugar, um desafio, tudo, e no final você enfrentar um chefão que é divertido de enfrentar, que você tem que usar as mecânicas que você aprendeu naquela fase, deixam o jogo mais legal. Faltou um pouquinho disso. Os chefes, né, ele tem pouquíssimos chefes e a maioria vem no final do jogo. Eles são interessantes, dava pra ver que ali tinha potencial. Talvez faltou dinheiro ou tempo para colocar mais variedade disso dentro do jogo. E é isso, pessoas. Se gostou do nosso conteúdo, por favor, nos segue, compartilha e críticas e sugestões, como sempre, nos comentários. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até a próxima. Ragnos out.